E aqui no estúdio com a gente, o Dr. Marcos Estevão, psiquiatra, e também o nosso inspetor da Polícia Rodoviária Federal, José Mariano. E também o nosso instrutor de trânsito do Detran, dos cursos de atualização, também aí o Ramires, do Corpo de Bombeiro. E nós vamos assistir uma matéria que vai falar sobre as novas propostas de alteração da Lei Seca. Bebida e direção. Duas palavras distintas que fazem parte do cotidiano de muita gente. E as pessoas sabem que esses dois hábitos não combinam. Precisamos explicar o porquê? Todos os dias, acidentes de trânsito envolvendo jovens embriagados são destaques no noticiário da TV. De acordo com a Companhia de Trânsito, nos primeiros 4 meses do ano, foram encaminhados às delegacias da capital mais de 80 condutores embriagados, sendo que 70% desses motoristas são jovens. A Companhia de Trânsito tem desenvolvido várias operações com o intuito realmente de tirar de circulação essas pessoas que ingerem bebidas alcoólicas e ainda continuam dirigindo, colocando muitas pessoas em risco, muitas vidas em risco. Segundo a psicóloga especialista em acidentes causados pelo uso de álcool Andréia dos Santos do Nascimento, para que haja uma diminuição concreta, antes de tudo é necessário que haja um elo mais consistente entre o poder público e os jovens. O problema é que isso chegou em índices alarmantes. O problema é que está muita gente morrendo. Então, ações emergenciais foram tomadas, mas a gente precisa discutir. Porque se você parar a fiscalização, você vai ver que o comportamento não mudou. Não dá só para o Estado discutir sem a sociedade participar. A sociedade também precisa participar. O jovem precisa falar, entendeu? O jovem precisa se colocar. Como é que ele se sente, o que ele acha, o que é bom para ele. É o amigo da vez? Essa proposta? Quais são as propostas que são sugeridas pelos jovens, que também é muito bacana, que a gente pode aproveitar? Seja por hábito ou questão cultural, a verdade é que os acidentes de trânsito envolvendo motoristas alcoolizados precisam diminuir. Um dos assuntos pautados no Supremo Tribunal Federal recentemente é a polêmica Lei Seca e suas possíveis mudanças. Uma delas é na utilização do bafômetro para constatar embriaguez e a criação de provas contra si mesmo durante a abordagem. Como praticamente todo mundo se nega a realizar o bafômetro, houve essa proposta de mudança legislativa. Agora, não mais se exige essa concentração mínima, mas se exige que o motorista esteja com a sua capacidade psicomotora alterada. Antes, todo mundo que fosse pego numa blitz já era responsabilizado com uma multa próxima a R$1.000. Esse valor duplicou. Então hoje aproximadamente R$2.000 é a punição. E tem mais, você fica até 12 meses sem poder dirigir, você tem a sua licença de condução negada. E se você num período de 12 meses for pego novamente numa blitz dirigindo sob o efeito do álcool, você terá uma pena aplicada no dobro, ou seja, é R$2.000 hoje, passará a ser R$4.000. Então, jovem, a balada ficará cara. Inspetor, para deixar claro então, agora quando a pessoa se recusar a fazer o teste do bafômetro, podem ser utilizadas outras provas, certo? Na realidade, essa é uma grande preocupação ainda da Polícia Rodoviária Federal, né? Porque é uma questão subjetiva, alterada, né? O que nós tínhamos que ter na legislação era justamente a regulamentação e a exigência legal, né? De que é obrigatório o condutor, né, fazer ou ser submetido ao exame de bafômetro quando uma autoridade competente assim o entendesse que fosse necessário. E que o cidadão efetivamente tenha consciência de que ele deve e é interessante que ele seja submetido a esse exame de bafômetro. Isso mesmo. Dr. Marcos, uma pesquisa da Secretaria Nacional Antidrogas revelou que 82% dos brasileiros admitiram ter dirigido depois de consumir bebidas alcoólicas. Na sua opinião, é a certeza da impunidade? É a dependência que já existe no seu organismo? Não, eu acho que não é a dependência. A dependência hoje a gente sabe que está numa média de 12% a 14% entre os adolescentes e adultos. Mas o álcool, de cada 5 pessoas que vão consumir álcool, uma vai ser um bebedor problema ou um dependente no futuro. O que nós sabemos é que realmente o problema maior é a impunidade.
Nós sabemos que mais de 80% da população ocidental vão consumir álcool alguma vez na vida. Isso é extremamente preocupante. Então, realmente as pessoas, elas bebem, elas usam o álcool para diminuir sua crítica, para poder ser uma pessoa melhor no volante, para poder dançar num clube, para poder fazer coisas que ele não faria sem o álcool. Então, ele precisa trabalhar essa fragilidade dele e fazer coisas de uma forma sóbria e sadia. Mas eu acho que esse número está muito alto, é um número preocupante, passa a ser um caso de saúde pública, um caso social que precisa ser visto. Realmente, nós não temos pessoal em número suficiente para essa fiscalização, mas alguma coisa precisa ser feita para que essa fiscalização seja mais efetiva. Doutor Marcos, tem pergunta lá com Kleber Dias. Beth, começando com as perguntas, a Taline do 2º ano. Pode falar, Taline. Você acha que um pai bem informado ganha poder de persuasão no diálogo com os adolescentes em relação ao trânsito? Eu sempre digo que hoje a educação ela começa na família e ela continua na escola. Antigamente, a gente colocava que a escola só ia ensinar, né? A educação tinha que vir de casa. Mas as crianças elas começam cada vez mais cedo a vida escolar. Os professores também precisam estar capacitados para reconhecer isso. Agora, os pais em casa eles precisam, antes de tudo, ser exemplos para os filhos. Eles têm que ver o uso de droga, seja ela qual for, incluindo o álcool, que é uma droga lícita, ele tem que ver falar sobre álcool, falar sobre os efeitos do álcool no organismo, sobre os riscos que esse álcool pode trazer. E mostrar que a pessoa pode viver sem isso, sem o álcool. Então, o pai tem que ser um modelo, a mãe tem que ser um modelo. Essas coisas eu já vi num churrasquinho de família, de locais onde as famílias vão, o pai e a mãe e levando um filho menor de 3, 4, 5 anos, e ele diz para o filho: meu filho, você não pode beber, isso é do papai e da mamãe, tá? Uma cervejinha para o papai e para a mamãe e um refrigerante para o filho. Ora, é como aquela cadeirinha do carro em que a criança ela senta lá, sempre esperando que aos 10 anos de idade ela vai poder sentar no banco da frente. A criança ela sempre quer ser como o adulto é. Então ele só está esperando também o momento dele para ir para aquela cerveja, porque os pais estão mostrando isso. Os pais estão mostrando para ele: agora não, daqui a pouco sim. Os pais poderiam dizer: nesse momento nós todos vamos tomar um refrigerante. Nós temos que ver isso. Eu estou mostrando para você que eu posso comer meu churrasquinho com refrigerante. Isso também é sadio. Tem mais pergunta aí, Kleber? Tem sim, Beth. O Lucas, do 3º ano, tem pergunta para o Mariano, da PRF. Pode falar, Lucas. O senhor acha que a pena alternativa para os jovens reduziria o índice de acidentes? Olha, seria uma excelente opção, seria uma excelente sugestão se as nossas autoridades judiciais entendessem que é uma forma também de se coibir o uso de bebida alcoólica e essa associação, direção ao álcool, né? Seria muito interessante se nós tivéssemos essa possibilidade de ter os jovens trabalhando, acompanhando, vendo, assistindo o desespero das autoridades, dos policiais, do corpo de bombeiro, na tentativa de salvar vidas por conta de um acidente, muitas vezes por embriaguez. Você que é corpo de bombeiro e está diretamente nas nossas vias fazendo todo esse salvamento, como que está funcionando essa questão dos acidentes nas nossas vias? Infelizmente está ficando cada vez mais comum, né? A quantidade de acidentes vem crescendo gradativamente conforme os veículos são sendo vendidos, principalmente acidentes envolvendo moto e, infelizmente, também a embriaguez. Principalmente aos finais de semana, envolvendo muitos, mas muitos jovens mesmo. E você fica nas duas pontas, né? Você faz parte do salvamento do Corpo de Bombeiros, do resgate, e, por outro lado, depois oferece o curso de atualização. Você chega a ver pessoas na rua que se envolveram em acidentes e depois encontra essas pessoas no curso? Sim, já tivemos algumas situações de nos depararmos com a vítima num acidente, né, e depois encontrar com ela no Detran, lá no curso de condutor infrator. Fica aquele sentimento pela pessoa no que vê a gente dentro de sala de aula como instrutor, também capacitando
o pessoal, por aquela exigência da legislação, a hora que se depara com o Ramírez, com o bombeiro, aquele que estava na ocorrência lá, dependendo da situação, como já aconteceu, teve um dos alunos lá, não resistiu e começou a chorar, pela situação que ele se envolveu no acidente. E como é que durante o curso, você sente que eles aprendem, estão ligados naquilo que você está aprendendo ou fazem pela obrigação, porque a lei determina que eles passem por aquela atualização? A princípio, eles vão pela obrigação, né? A lei exige que eles cumpram essa etapa, né? Mas no decorrer do curso, a gente deixa bem claro para eles que a necessidade é que eles entendam por que eles chegaram até ali, para não cometer mais o mesmo erro ou incorrer em outro erro semelhante. E nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Bebida e direção não combinam.